Salve, salve turma! Sejam todos muito bem-vindos. Felipe Rocha por aqui. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco sobre a Venom Network e, bom, vamos avaliar se ela realmente vale a pena ou não. Bom, esse projeto, sendo muito sincero, ele me deixa bem otimista com o potencial que ele pode alcançar. Isso porque é um projeto de blockchain de camada zero, semelhante, por exemplo, às infraestruturas de Polkadot ou da Cosmos, que fizeram no último ciclo de alta movimentos bem interessantes no sentido de relação do price action pós o lançamento desses protocolos para dentro do mercado. Tem alguns pontos aqui que nós vamos precisar considerar necessariamente, mas antes de mais nada, primeiramente eu vou deixar aqui a nossa advertência de responsabilidade e te dizer que o nosso maior objetivo aqui é te passar informação, por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, é essencial que você faça aí o seu próprio estudo. Pessoal, esse protocolo da Venom Network, ele está sendo lançado agora, dia 25 de março, ou seja, na última, basicamente, semana do mês. E é um projeto que ele realmente traz uma proposta bem interessante para dentro do mercado. Só que o que é que você precisa entender? Já falei aqui isso diversas vezes. Projetos, quando são lançados inicialmente, eles te submetem a uma volatilidade muito alta. E em alguns casos, você pode realmente, no lançamento, acabar comprando a um preço bem interessante em termos de price action e esse ativo só valorizar. Contudo, em lançamentos, a maioria das pessoas, elas podem tomar prejuízo porque elas vão pegar um preço muito mais alto na saída do ativo para o mercado. Esse ativo ele vai fazer uma correção para depois ele fazer o seu movimento natural. Só para você pegar aí qualquer ativo que foi listado recentemente e olhar a relação dele em termos de price action. Mas eu queria, antes de explicar o projeto, mostrar aqui para vocês o gráfico, por exemplo, de Polkadot quando entrou para o mercado. Polkadot, ela teve ali uma variação onde ela chegou a uma mínima de $1,45 e foi listada ali a abertura em $2,08 nessa semana aqui. Meses depois, tá? Isso aqui foi lá em 2020, meses depois, a Polkadot chega a um pico lá de quase $50, pouquinho mais de $50. Já a Atom, que também é uma estrutura semelhante à da Polkadot, as duas são blockchains de camada zero, eu vou explicar, digamos que didaticamente um pouco mais sobre isso. O protocolo da Atom, ele não teve, digamos que a vida tão fácil quanto da Polkadot. É um projeto que entra para o mercado lá em abril de 2019. Então, entra em um ano de recuperação de mercado, como, por exemplo, foi 2023 para a gente. A gente tenha saído ali da região de fundo em 2022. O fundo de mercado aqui, nesse caso, foi em 2018. Em 2019, ela entra no mercado ali a próximo de $4,60. Varia e vai uma mínima de quase $1. Para então ir em busca lá do seu topo histórico, que foi próximo da casa dos $45. Bom, foram ativos aí, se você olhar ali a relação de preço da Polkadot do lançamento até o topo histórico, pouco mais ali de 2.500%, já que se a gente olhasse da região de lançamento, cerca de 700, 800%, em relação ao fundo ela chega a dar ali algo em torno de 4.000% de valorização. A questão aqui não é só necessariamente o percentual de valorização especificamente, mas a proposta em si. Blockchains de camada zero são blockchains que basicamente elas funcionam como infraestruturas para blockchains de primeira camada, por onde rodam, digamos assim, os contratos inteligentes e os aplicativos descentralizados. Exemplo, o que são blockchains de primeira camada? Blockchains de primeira camada, Solana, Ethereum, Near, Cardano. Essas são blockchains de primeira camada. Já, por exemplo, Polkadot e Cosmos, elas são infraestruturas que suportam outras redes. Exemplo, na Polkadot nós temos infraestruturas como a Kala, como Moonbeam, como a Star Network, como Fala Network. Já dentro da Cosmos nós temos infraestruturas como a Injective, nós temos a Cash Network, nós temos, por exemplo, um outro protocolo chamado Celestia, tá? E essas blockchains de primeira camada, elas conseguem dentro desse ecossistema de camada zero uma melhor integração. E a proposta das blockchains de camada zero são literalmente serem o substrato, a grande infraestrutura de camada base para, óbvio, essas blockchains, para que elas tenham uma melhor interoperabilidade. Avaliando aqui necessariamente esse projeto da Venom, uma coisa que me chama já a atenção a respeito desse protocolo aqui é o seguinte, eu estava dando uma olhada aqui no Twitter deles, e basicamente o projeto já conta aí com 1 milhão de seguidores no Twitter. Isso quer dizer alguma coisa? Não, só que tem muita audiência. Então, de fato, pode ser um projeto aí que possa entregar uma valorização bem interessante em termos de valor de mercado.
tá? Alguns outros pontos aqui. Ele vai ser listado em várias corretoras nesta segunda-feira. O projeto vai sair, pelo menos pelo que eu vi aqui, na OKX, na MaxC e na Gate.io, PolyX, na Poloniex, perdão. E eu acredito que de corretora, pelo que eu vi aqui, pelo menos essas 4. Não sei se vai para outras corretoras, como por exemplo BingX ou Bybit ou por exemplo BitGet, tá? Não sei, tá? Mas o que eu vi aqui anunciado foi isso. Receberam aí alguns investidores bem importantes durante o desenvolvimento do ecossistema. A Mainnet, ou seja, a rede principal já está em operação. É um projeto que, em teoria, né, ele já vem pronto para o mercado. O que ainda não existe dentro desse projeto é basicamente um ecossistema pujante. Exemplo, o da Polkadot. Lembrando que a Polkadot entra no mercado em 2020 e as parachains da Polkadot começaram a surgir a partir de 2021, a partir de 2022. É só você olhar ali quanto tempo de mercado existe na Kala, na Moonbeam, na Astar Network. Você vai ver que todas elas começam a aparecer depois do lançamento da infraestrutura da Polkadot. Eu acredito que a proposta da Venom é bem realmente interessante. A gente vai entrar aqui no quesito do próprio projeto, mas aqui eles publicaram uma thread aqui no Twitter dizendo que a rede principal já foi implantada com sucesso, um marco importante aí para o projeto, enfim. E aí vem agora a listagem pública e, óbvio, né, depois que a rede principal está pronta, óbvio, aí também vai vir os desenvolvimentos de alguns produtos. Bom, produtos, nesse caso, aplicativos descentralizados e tudo mais, ele já tem uma carteira lá. Se eu soubesse anteriormente, eu teria interagido com o testnet para tentar ganhar aí algum airdrop. Listagem pública do token Venom, é o token também do protocolo, é homônimo, é o nome do projeto, em múltiplas corretoras. Enquanto nos preparamos para a listagem pública do token Venom, observe que o token Venom só será negociável quando a data for anunciada. A data foi anunciada, será amanhã. Não sei quando é que você está assistindo, mas você dia 25 de março, então pode ser que você esteja assistindo depois. Mas o projeto em si, na prática, né, já expliquei aqui que é um projeto de camada zero, né, focado aí em escalabilidade, ou seja, na integração de diversas plataformas para que elas possam usar essa camada zero, para que elas possam ser mais escaláveis. Blockchainzinho de camada zero, média de taxa de transação, cerca de 0,0002 centavos de dólar. Ela vem com uma taxa transacional extremamente barata, tá? Cerca aí de 100 mil transações por segundo no protocolo que vai trabalhar aí com o modelo de fragmentação dinâmica. Bom, eu até cheguei a instalar aqui a Venom Wallet, tá? Para fazer alguns testes com o protocolo. Tem aí disponível tanto para iOS, quanto também para Android, quanto, óbvio, aí no Google Chrome é possível utilizar. Achei bem interessante a carteira, óbvio, ela é como qualquer hot wallet, tá? É um projeto que, bom, projeto novo. Como é um projeto novo, ele pode fazer movimentos de mercado, como, por exemplo, recentemente a gente viu aí, óbvio, aqui são blockchains de primeira camada, mas, exemplo, a SEI, depois que ela foi listada, ela entrou no mercado a um preço de cerca de 0,06 centavos, né? E desde a sua listagem até esse momento ela entrega aí cerca de 1.300% de valorização, né? Já chegou a alcançar aí, deixa eu apenas remover aqui os desenhos, já chegou a entregar aí quase 1.700% de valorização. A Sui também é um projeto que entrou agora há pouco no mercado. A Sui já foi um pouco mais exponencial, chegou logo na primeira semana a dar 2.800%, pouco tempo depois ali 2.500%, depois fazendo uma consolidação aí em cerca de 1.500%. Óbvio, um projeto que me chamou muito a atenção, que está no mercado aí desde o ano passado, que é a Celestia, tá? Porque é um projeto focado em data viability, é do ecossistema Cosmos, me chama bastante atenção também, principalmente porque ela e a Near Protocol estão trabalhando aí com essa questão de data viability. Tem um outro projeto chamado Aveio, que também vem para o mercado com essa proposta bem interessante. Bom, ela chegou a uma mínima de $1,95 e desde a mínima até o seu topo entregou aí cerca de 10 vezes valorização, e são projetos ainda que neste bull market tende a andar muito. Então, lógico, como em qualquer projeto de lançamento, a gente precisa ter a ciência de que esses lançamentos inicialmente eles devem ter muita volatilidade, por isso muito cuidado em entrar em lançamento especificamente. Mas o projeto em si é um projeto realmente que me chama muita atenção. Nesse aspecto aqui, vale você tirar um tempo para depois dar uma investigada aqui no white paper deles, tá? Eu vou deixar aqui, inclusive, os links
na descrição para que você veja o Twitter, para que você veja o site e também já o link direto aqui para o white paper, né? O white paper aqui diz que é a base de conhecimento para o ponto de entrada no universo Venom, conhece a tecnologia aí por trás desse protocolo. O que porque o blockchain Venom é para todos, ele está focado na linguagem de comunicação aí parecida com a da máquina virtual do Ethereum, tá? Até trazer isso aqui para vocês. Aqui você vai poder encontrar informações sobre produtos dentro do ecossistema e tal, enfim. Mas ele contém uma comparação entre o Ethereum e a Venom para ajudá-la a entender as principais diferenças entre o EVM, que é a máquina virtual do Ethereum, e o TVM, que vai ser a máquina virtual utilizada pelo ecossistema da Venom especificamente. O token desse projeto não vai ser um token de governança, tá? Vai ser um token aí de utilidade, um tokenzinho aí. Salvo engano, são 1 bilhão de tokens que entram no mercado. Aliás, o supply máximo inicial desse projeto. Só que ele tem o fornecimento total, perdão, é apontado aqui. O fornecimento total aqui é apontado com 1 bilhão 836 milhões de tokens, tá? Porém, com fornecimento máximo de 7,2 bilhões de tokens, tá? Então, cuidado aí com essa questão da inflação, porque no CoinMarketCap os dados ainda não estão traqueados, porque esse projeto ainda não foi lançado, né? Então, quando ele for lançado, a gente vai ter ali um pouco mais de noção a respeito dessa perspectiva. Bom, Venom Foundation inaugura aí a nova blockchain com o lançamento da rede principal. Aqui é a informação dada aí sobre esse lançamento especificamente, que está sendo aí investida pela Alpha BM Group. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, inclusive, a respeito disso, eu tinha falado sobre aqui não está claro o tokenomics, não tem aqui especificamente falando sobre como será a economia de tokens ou a questão da distribuição. Porém, o protocolo vai ser aí... o token é um token de utilidade. A moeda Venom tem usos práticos como pagamento de transação para manter a rede por validadores, segurança da rede por mecanismo de Proof of Stake, tá? E suporte a validadores por participantes da rede por meio de piquetagem, né? Por delegação de piscinas. Bom, o projeto em si é bem interessante. Eu particularmente vou ficar observando de perto para quem sabe aí me posicionar sobre esse protocolo visando o bull market. Eu gosto muito de analisar infraestrutura, porque eu acredito que dentro das infraestruturas nós conseguimos achar outros projetos mais exponenciais. Exemplo, eu fiz excelentes valorizações em um token chamado BRRR e Ref Finance, que é uma corretora descentralizada e um protocolo de empréstimo dentro da Near Protocol. Eu consegui também fazer alguns lucros dentro de um projeto chamado ARSW dentro da Astar Network, apesar de recentemente ter caído aí quase 90%, a gente já tinha feito alguns lucros em cima desse projeto, e depois que ele bate esse fundo aí, após essa queda aí de 86%, e essa queda é completamente natural, né? Não é saudável nenhuma queda de 86%, mas é porque é um protocolo que vale ali cerca de $1 milhão. Então, uma venda, sei lá, de 30, 40, 50 mil dólares pode afetar o preço de uma maneira muito agressiva, porque ele tem baixíssima liquidez, ou seja, ele tem poucos pontos de negociação, então é natural uma coisa dessa acontecer com esses projetos. Contudo, eu acredito que não temos aqui realmente a questão de projeção de market cap só quando esse projeto for lançado para a gente ter noção disso necessariamente, mas eu acredito que é um projeto que deve vir aí para buscar uma boa capitalização de mercado, até porque quando a gente pensa em infraestruturas de camada zero, nós não temos aí coisas tão, digamos que, tão grandes além do que nós já temos, como, por exemplo, o protocolo da Polkadot, que já é gigantesco, e o protocolo da Cosmos, que também é gigantesco. E será que esse projeto, será que uma nova Polkadot, será uma nova Cosmos, já que nós não temos, digamos que, tantos projetos de camada zero dentro do mercado? E é isso aqui que me faz refletir sobre o potencial desse projeto. É claro que aqui cabe uma série de avaliações, e eu vou esperar esse projeto entrar no mercado para a gente ir avaliando o passo a passo, e eu vou trazendo depois algumas perspectivas a respeito dele. Fica aí então, né, a nossa avaliação sobre esse protocolo da Venom. Tamo junto, é só o começo. Amanhã a gente vai acompanhar aí a potencial listagem desse projeto e entender alguns outros pontos a respeito dele. Se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar aqui através dos comentários ou, por exemplo, lá no nosso Instagram, @FelipeRochaTV. Vou te fazer um convite também para você dar uma olhada no link que está aqui na descrição, para você fazer parte do nosso canal no Telegram. Uma outra coisa, ainda estão abertas as vagas para o nosso Census Crypto, então se você quiser fazer parte, só escanear esse QR Codezinho aqui e participar lá junto com a gente. Bom, no mais,
Tamo junto, é só o começo. Vou deixar aqui também 2 recomendações de vídeo para você a seguir. Que Papai do Céu te abençoe demais e multiplique sobre a sua vida. É só o começo.